Oremos. Querido Pai amado, muito, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de poder falar contigo, pelo privilégio que temos também de poder ainda estar usando essa plataforma. E muitas pessoas tendo esse privilégio de ouvir a Tua palavra. Te peço, Pai, uma bênção especial sobre Maria José. Tu sabes, Senhor, que ela está lá no leito de um hospital, mas Tu és o Pai maravilhoso e Tu podes curá-la, segundo a Tua vontade, e que o nome dela seja escrito no livro da vida. Também, Senhor, te peço pelo pai da irmã Sônia, te peço também pelo irmão da irmã Adaí e os sobrinhos dela também. Te peço também pela irmã Rosana. Te peço, Senhor, também pela família do Júnior, pela irmã Rosângela, irmã da irmã Rosândria. E, Pai amado, eu te peço por cada um deste grupo, em especial o irmão Atlas, que vai administrar a tua palavra. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa estar com cada um de nós, para que a gente possa ouvir aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Usa, Senhor, a boca do irmão Atlas, que ele seja apenas um vaso de bênção nas tuas mãos. E todas aquelas pessoas que um dia vão ouvir esse áudio, Senhor, que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. É o que eu te peço, Senhor, nos dá uma boa noite e que possamos, Senhor, ser sempre gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Hoje daremos continuidade ao livro de 1 Coríntios, capítulo 9, onde Paulo ele vem falar sobre a liberdade e o direito dos apóstolos, né? Nesse caso é o apóstolo Paulo. Então, os irmãos que puderem, tiverem um aplicativo ou Bíblia, a gente vai estar lendo, fazendo a leitura expositiva do capítulo 9 de 1 Coríntios. Amém. Então, no verso 1, diz assim: Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois os que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber da parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam?
E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio outro evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que viviam debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Amém. Oremos mais uma vez. Pai Santo, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Estamos aqui, meu Deus, para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz sobre as nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, de mim, e que através da minha vida o Senhor possa ministrar a sua vontade sobre a vida dos demais irmãos. Esteja conosco, nos abençoe, abra o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, a base para que possamos compreender esse texto é entendermos que naquela época havia da parte dos membros da igreja dúvidas e receios que os levavam a diversos questionamentos, que nesse caso está relacionado aos deveres e obrigações que a igreja deveria ter perante alguns irmãos, caso eles necessitassem para pedir e gozar da liberdade de sustento. Em outras palavras, a igreja estava em profunda análise sobre a vida de Paulo e necessitava comprovar se de fato ele pertencia ao grupo apostólico, ou seja, a igreja de Coríntio necessitava de ter a certeza de que Paulo era um apóstolo, um líder encaminhado por Jesus para esse ministério. Vejamos que o apóstolo Paulo inicia sua mensagem através de uma pergunta retórica, ou seja, sem haver necessariamente a necessidade de respondê-la. Ele deixa claro que foi chamado apóstolo por Cristo, se referindo à visão que ele teve em Damasco, quando Jesus apareceu a ele e o converteu definitivamente. Pois para ser chamado apóstolo, era necessário ver e ser chamado por Cristo para exercer tal ministério apostólico. Além do mais, para que fosse comprovada essa afirmação, Paulo enfatiza a grande evidência de que ele verdadeiramente era um apóstolo, ao levantar um questionamento sobre a evidência frutífera, através do grande sucesso na obra que ele havia realizado durante o seu ministério, não somente na igreja de Coríntio, mas nas demais igrejas. Ele convoca a todos a olharem para os frutos do seu trabalho, através da vida dos próprios membros, e comprovarem que, de fato, ele pertencia a esse apostolado. Vejamos o que ele diz no verso 1. Acaso não sois frutos do meu trabalho? E mais adiante,
ele acrescenta à igreja de Coríntio que a igreja de Coríntio é o selo, a evidência concreta do seu apostolado no Senhor. É através dessa pequena comprovação apostólica que Paulo começa a levantar os reais propósitos e questionamentos que alguns irmãos haviam feito sobre a sua pessoa. No verso 3, podemos ver que alguns irmãos levantaram um questionamento relacionado ao direito de sustento que a igreja deveria ter para com ele e que ele poderia exigir caso quisesse. Ainda que alguns membros não acreditassem que Paulo poderia pertencer ao cargo que competia a ele, essa liberdade em requerir, de ser sustentado pela igreja, conseguiu ele demonstrar de uma forma clara e objetiva essa obrigação, através da lei. Não somente ele, mas os outros que o acompanhassem, como, por exemplo, alguma mulher irmã, esposa, ou até mesmo como os demais apóstolos, que gozavam desse direito. Contudo, nesse caso, ele estava se referindo a Cefas e aos demais irmãos no Senhor. E através da palavra, que no verso 8, vemos Paulo comprovar essa obrigação de que a igreja deveria exercer perante aqueles que eram responsáveis pela obra do Senhor na ministração e evangelização da palavra. Veja que ele demonstra que isso existe na lei de Moisés. Porém, devemos deixar claro que em nenhum momento o apóstolo Paulo se refere ao dízimo. Esse texto não faz alusão ao dízimo em hipótese alguma, mas sim ao dever que todo e qualquer membro da igreja deve ter, como demonstração de amor e comunhão para com quem necessita desse direito, dessa liberdade em requerer essa ajuda. Vejamos que no decorrer dos versos, ele traz exemplos de direitos que todos aqueles que estão sob o trabalho evangelístico têm. Ele diz: todo trabalhador tem direito de receber o seu salário. Todo animal que ajuda na labuta tem o direito de comer, de ser sustentado com aquilo que ele ajudou a produzir. Sendo assim, todo aquele que prega a palavra de Deus tem de igual modo o direito e a liberdade em pedir alguma ajuda necessária para o sustento do seu ministério. Contudo, não foi isso que o apóstolo Paulo fez. De acordo com o verso 12, podemos ver que o apóstolo Paulo nega esse direito de liberdade em exigir essa obrigação para com a igreja, de uma forma geral. Ele demonstra que, mesmo tendo direitos a serem exigidos e obrigações por parte da igreja em ajudá-lo, ele preferia não gozar desse privilégio, pelo simples fato de colocar em possibilidade falsas acusações e interpretações equivocadas, fazendo com que muitos pudessem vir a ter uma fé bloqueada por esse assunto. Paulo não queria ser acusado de hipocrisia, muito menos de pregar o evangelho por interesse financeiro. Paulo nos dá uma bela demonstração que não devemos exercer o ministério com a intenção de sermos sustentados por ela. Ainda que venhamos ter esse direito, não devemos exigi-lo maldosamente. Antes disso, devemos procurar realizar a vontade de Deus sem nenhum tipo de recompensa, visto que a própria recompensa é o privilégio de pregar a palavra para o próximo. Nos versos seguintes, Paulo faz uma alusão a todo atleta que almeja seu troféu ou sua recompensa. De igual modo, Paulo deixa claro que, assim como um atleta tem um alvo e se prepara para conseguir o troféu, ele também tem, ainda mais, não por coisas terrenas ou coroas corruptíveis, mas sim por uma coroa incorruptível, que seria a salvação. Paulo se compara a um escravo. E qual salário teria um escravo? O escravo não tem recompensa pelo seu trabalho. Pelo contrário, se o escravo recusar, ele pode ser açoitado por isso. Quando Paulo descreve, a partir do verso 19, que ele se fez escravo para todos, ou seja, que se fez judeu para os judeus, gentil para os gentios e de fraco para os fracos, ele não está aqui se referindo ao descumprimento da lei, mas sim que ele se sujeitou às limitações intelectuais e espirituais que cada indivíduo possuía. Paulo não se vangloriava do conhecimento que ele tinha recebido. Pelo contrário, Paulo se fez humilde e semelhante a todos quanto necessitassem. O amor e a dedicação que Paulo continha abrangia todos os níveis intelectuais, desde os mais ignorantes em conhecimento, quanto os mais inteligentes dentre os homens. Paulo, como um belo demonstrador de como conquistar amigos para Cristo, soube como poucos usar ferramentas e se abter de determinados assuntos, aos quais ele sabia ser equivocado, para que pudesse ganhar ao máximo de pessoas possíveis. Podemos dizer que Paulo
para cada pessoa se comportava diferente. Podemos afirmar que o apóstolo Paulo se deixava ser moldado pelo Espírito para que assim cada pessoa pudesse se identificar com ele, mesmo sabendo, Paulo, que muitos assuntos contrariavam seus pensamentos. Paulo foi um belo exemplo de humildade e paciência para com a Igreja de Cristo. Soube lidar com cada personalidade, fazendo com que tivesse êxito nessa obra missionária. Afinal, cada pessoa via Paulo como se visse Cristo. Paulo se fez entendido em cada coração que almejava conhecer o verdadeiro caminho. Sendo assim, meus queridos irmãos, quero deixar algumas aplicações que o capítulo 9 nos ensina. Primeira, o apóstolo Paulo jamais demonstra que o direito e a liberdade de sustento para os ministros de Deus na pregação do evangelho se refere ao dízimo. Ele deixa claro que todos devem ter a união fraternal para que a obra de Deus possa ser cada vez mais expandida. Paulo aconselha a quem recebe esse chamado de ministração do evangelho e da obra missionária a não exigir esse direito de sustento. Isso porque sempre haverá falsas acusações e más interpretações que podem acarretar em bloquear novas conversões, além de deixar claro que não se deve engajar nessa obra com a intenção de ser sustentado por ela. Por outro lado, Paulo cobra que a igreja, ao ajudar o encarregado da obra, o faça por amor e convicção de que está ajudando esse ministério evangelístico. A igreja deve saber como e quando ajudar o indivíduo para o auxílio da obra, sem que necessariamente o indivíduo venha pedir algum auxílio primeiramente. Paulo deixa claro que o ministro de Deus pode e deve ser auxiliado por todos da igreja caso necessário, mas a ênfase está contida na segunda aplicação. Devemos se abster de nós mesmos, negligenciarmos regalias ou de direitos para que possamos ganhar cada vez mais almas. Além do mais, estarmos isentos de qualquer possível acusação leviana. Devemos explorar ao máximo o testemunho prático de exercer a fé sem retribuições. E esse era o verdadeiro intuito que o apóstolo Paulo se referiu ao dizer que tinha orgulho em não querer desse direito. Esse orgulho não se refere à vaidade ou individualidade, mas sim ao respeito e à moral. Ele não queria sequer ser questionado injustamente, e com isso podemos realizar uma terceira aplicação. Paulo se fez escravo, ou seja, ele se fez semelhante para com todos. Essa semelhança não diz respeito ao imitar condutas pecaminosas ou descumprir a lei, mas sim se igualar em estado social e intelectual. Paulo sabia que para cada pessoa era necessário uma linguagem, uma abordagem e uma forma de falar. Ele entendia a todos e falava claramente entendido por todos. De igual modo, devemos nos esforçarmos para sermos iguais a todos, para que possamos fazer entender e crescer no conhecimento da graça salvadora, para todos aqueles que buscam a verdade, dentro de suas limitações, interpretações e achismos. Por fim, podemos realizar uma quarta aplicação. Devemos lutar ao máximo, nos empenharmos para conquistar mais irmãos para Cristo. Paulo deixa claro seu exemplo, e que muitas vezes quis se abster de privilégios e liberdades para que pudesse conquistar a todos. Afinal, cada indivíduo tem uma forma de agir e interpretar de forma diferente. Devemos nos esforçar como em uma luta ou em uma corrida longa. Mais do que isso, devemos se abster do nosso orgulho, da nossa falta de paciência, do nosso jeito duro, para que possamos auxiliar os fracos na fé, os recém-convertidos e os que estão se adentrando a esse novo plano espiritual. Que possamos ser imitadores de Paulo, assim como ele foi de Cristo Jesus. Que venhamos cada vez mais receber a capacitação do Pai, através do seu Santo Espírito, para que possamos administrar com perfeição cada alma, cada indivíduo que necessite do amor da verdade. Que venhamos a receber a capacitação para exercer a verdadeira conduta cristã, onde cada ação é movida pelo Espírito, tirando-nos o orgulho, a vaidade, a soberba e o julgamento. Deus requer do seu rebanho união, companheirismo, que se resume ao amor fraternal. Devemos olhar para dentro dessa instituição e vermos quem precisa de ajuda e quem deve ser auxiliado em qualquer assunto ou circunstância. Afinal, somos uma família em Cristo Jesus.
Toda a nossa vida e as coisas que nela possuímos existem unicamente para beneficiar e expandir os propósitos de Deus. Você consegue enxergar isso? Está disposto a ajudar um irmão, assim como você proveu sustento para um filho de sangue? É o Espírito que nos guia e nos move. É através dele que conseguimos exercer toda a boa obra para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos capacite para que possamos continuar nesse constante crescimento de fé, não somente de falar, mas também de agir. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Bem, meus irmãos, usamos o estudo e eu gostaria de pedir, se possível, ao irmão Júnior que nos dirigisse nessa oração final, se possível. Amém, glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Senhor nosso Deus, toda honra e glória e domínio e poder, louvor e majestade ao teu santo eterno pelos séculos dos séculos, o Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nosso Messias, derramou o seu sangue, propiciação, nos lavar e purificar os nossos pecados, e para que em tua presença redimida pudéssemos ser sumos sacerdotes, ministrando os dons da tua graça e da justiça a esse mundo que perece, sem conhecer o amor nessa noite. Nós te agradecemos por mais estas preciosas que vêm da tua santa palavra e que dia após dia agradecemos por essas pessoas especiais nessa transmissão, que o teu Espírito as abrace, as fortaleça, onde quer que se encontrem, nas suas casas, também aqueles que ouvem depois, seja em que circunstância, graça e salvação. Que essa mensagem, orações, possa gravar dentro dele que nada, nem coisa alguma, é mais importante do que desempenhar e fazer a tua vontade. Não apenas para o país, e na vizinhança, ir no colega de trabalho. Quem sabe que encontramos todos os dias no termo rodoviário, no ônibus ou da van. Dizer para essa pessoa, Jesus salva, que o reino de Deus está próximo. Ajuda-nos a ter esse senso de urgência, Senhor, esse senso de missão. Nos entender que sobre nós também, assim como pesa hoje essa sagrada responsabilidade, que possamos aproveitar estas oportunidades, por mais simples que sejam, despretensiosas, e possamos levar o teu nome, apresentar a Cristo, de quer que seja. Porque o grande dia da salvação, futuro distante, nação cheio deste desejo, que só seremos felizes, também satisfeitos, a todo momento, fazendo teu convite de salvação. Tudo isso nós te suplicamos, esta lição preciosa, abençoe a cada irmão, fortaleça nesses ensinamentos, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um, lhes conceda uma abençoada e boa noite, na presença dos santos anjos, do Santo Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe. Até mais, meus irmãos. Amém. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Amém. Boa noite.